Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje, dia 9 de outubro, quarta-feira da 27ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do dia. Sou o pastor Edson da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo e hoje estou aqui com o pastor Rômulo Sardinha Hermes, da Igreja Metodista em Andorinha. Saúde esse povo bonito, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui nessa manhã. Muito bom, nós estamos agora fazendo esse evangelho, gravando esse evangelho, porque nessa quarta-feira eu estou em reunião com o bispo, né? Nós vamos ter reunião até umas 2, 3 horas da tarde. Então, estou direto lá nessa reunião, por isso que nós não estamos juntos ao vivo, mas estamos gravando com muito carinho esse evangelho do dia 9 de outubro, quarta-feira, 27ª semana do tempo comum. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante você compartilhar. Quer ser membro do nosso canal? Seja membro do nosso canal. Você vai ajudar com um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, mas vai fazer toda a diferença na missão que Deus tem nos dado. Amém? Rômulo, pastor Rômulo, meu sobrinho, como tem sido você lá em Mauá, lá no trabalho, lá em Magé, participar do Evangelho do Dia, todos os dias que você pode? Tem sido uma bênção, pastor. Nem sempre eu consigo assistir ao vivo, mas em regra, à tardezinha, ou logo após, né, ali pelas 9, 10 horas eu assisto, ou então às 18, 19 horas da noite eu estou assistindo, e tem sido um alimento espiritual sólido que tem fortalecido a minha fé e tem me abençoado muito, graças a Deus. A gente sempre tem falado que nós não queremos, na realidade, aprender o Evangelho uma vez, nós queremos aprender o Evangelho sempre, não é? O Evangelho é o coração da Bíblia. Então, o pastor Rômulo vai agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. Hoje é aniversário da Nicole, aniversário da Patrícia Pinheiro, aniversário da Rosane Rubim. Um beijo. Vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho na casa da Nicole, da Patrícia Pinheiro e da Rosane Rubim. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor, ora o Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos, Deus, por essa noite de descanso, de graça que o Senhor nos concedeu. Colocamos, Senhor amado, agora este dia nas tuas mãos. Pai querido, que esta quarta-feira seja um dia de vitória na vida do teu povo. Que nós sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, que possamos ficar a cada instante meditando nesta palavra que nós vamos aprender agora. Senhor, colocamos, Pai amado, a vida das tuas filhas que estão aniversariando, os teus filhos, que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo, Pai. Nós nos alegramos, Pai, com cada um dos irmãos e irmãs e pedimos, Senhor, a tua bênção contínua. Senhor Deus, que tenhamos para cada mais um dia de vida as tuas filhas e filhos. Pai amado, teu Evangelho como presente, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre no lecionário ferial de segunda a sábado, primeiro nós lemos Marcos, né, da primeira semana até a 10ª semana. Depois nós lemos Mateus, da 11ª até a 21ª. E depois nós lemos Lucas. Então são 34 semanas comuns. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum. Amém? E o Evangelho de hoje fala sobre oração. O tema é oração. É Lucas 11, de 1 a 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam, olha a palavra, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados,
pois também nós perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho que acabamos de ler. Nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos por ele. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nessa pequena perícope, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, a vida de oração do Senhor Jesus. Versículo diz: Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, a oração de Jesus tinha início, meio e fim. Tem pessoa que fala assim: não, pastor, não tem horário de oração não. A minha vida é uma vida orante. Isso não existe. Nós podemos pensar em Deus em todo momento, mas nós temos que ter paradas de oração. Jesus para, vai orar num certo lugar e termina de orar. É interessante que Jesus é Deus com o Pai, é Filho de Deus. Ele tinha comunhão plena com o Pai, mas ainda assim ele tinha necessidade de ter seu momento a sós com o Pai. Eu estava aqui agora preparando para gravar esse evangelho do dia. Eu cheguei aqui, o Rômulo estava mandando um recado para sua esposa. Não é? Olha que coisa. Eu também, a Marisa, de vez em quando tem que conversar a sós com a Marisa, acertar algumas coisas, não é? Pensar em outras coisas, elaborar projetos. Sempre eu e Marisa. Amados, se eu tenho comunhão, eu tenho que ter diálogo. Como eu posso ter comunhão com Deus se eu não tenho diálogo com Deus? Então Jesus, o meio de comunhão com o Pai é a oração. Então o Senhor Jesus, ele tinha o hábito, o estilo de vida de orar sempre ao Pai. Ele conversava com o Pai, falava do projeto com o Pai. Nós nem conhecemos direito como Jesus orava, né? Mas como ele ensina a orar, você percebe que esse é o caminho. Jesus, mesmo sendo Deus com o Pai, ele tinha uma vida de oração. Isso nos ensina muito, né? Como é que eu posso ser um pastor se eu não tenho uma vida de oração? Como eu posso fazer a obra de Deus se eu não tenho uma vida de oração? Muitas vezes uma pessoa fala assim: pastor Edson, eu estou tão envolvido na obra de Deus que eu não tenho tempo de orar. Não é? É atribuída a Lutero a seguinte frase: hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou tirar 2 horas de oração antes de fazer qualquer coisa. A oração encurta o tempo. A oração facilita as coisas. Talvez você tenha uma tarefa gigante. Se você orar, essa tarefa fica menor. Então, primeiro, a vida de oração do Senhor. Marcos vai dizer, pastor Rômulo, que Jesus acordava de madrugada, ia para um lugar deserto e orava. Ele orava às 6 horas da manhã. Ele orava à noite. Quando ele foi escolher os apóstolos, ele passa a noite inteira no monte orando sozinho. Não é? Você já viu que é mais fácil a gente orar com outras pessoas orando do que a gente orar sozinho? Não é? Tem uma prática muito linda, e muitos cristãos fazem isso, fizeram isso no passado, que é você fazer vigília sozinho. Hoje eu vou entrar nesse quarto, vamos dizer assim: Marisa, hoje eu vou entrar nesse quarto, não vou dormir, eu vou passar aqui numa vigília de oração. Olha que coisa linda, né? Os russos têm a espiritualidade da pustinha, né? Os pustnik, eles vão para as pustinhas, que são pequenas casas assim, onde eles passam em oração. Então o Senhor tinha uma vida de oração. O que você acha disso, pastor Rômulo? Eu acho lindo, pastor, e nos tempos que nós temos vivido, a gente percebe que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente
tem esse tempo de buscar a face de Deus. É muito maravilhoso, porque além de trazer a paz para o nosso coração, né, isso traz firmeza, traz certeza, não apenas a certeza do que a gente está pedindo vai acontecer, mas a certeza de que Deus está tomando conta das coisas. E quando nós saímos ali daquele período de oração, por mais que a gente tenha algo para resolver, por mais que seja um desafio em um dia, né, seja um leão que nós precisamos matar, mas quando nós temos esse momento de oração, quando nós nos colocamos de pé, a gente se coloca de pé de uma forma diferente e sentimos a presença de Deus nos guiando. Glória a Deus. E Jesus, então, tinha uma vida de oração. Eu olhando para a vida de oração de Jesus, estimula eu ter minha vida de oração, não é? Orar mais. Eu faço mentoria com alguns pastores e eu pergunto assim, como é a sua vida de oração? Qual o teu tempo de oração? É muito importante essa pergunta. Segundo ponto é a necessidade de aprender a orar. Necessidade de aprender a orar. No versículo 1 diz, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Que pena que nós não temos a oração que João ensinou aos seus discípulos, né? Verdade. Uma pena isso. Mas o João ensinou uma oração. É interessante que a nossa espiritualidade ocidental é muito diferente da espiritualidade oriental. Então, observe bem, os judeus, na época de Jesus, eles tinham uma oração que eles oravam de manhã, de tarde e à noite. Mesma oração. Era uma oração lida. Eles decoravam, é reza. Amados, é lindo a oração judaica. Oravam de manhã, à tarde e à noite. Agora os discípulos estão querendo que Jesus ensine para eles uma oração também. Uma oração que eles vão levar para a vida. Uma oração que eles vão orar todos os dias. Uma oração que está baseada na perfeição de Jesus. Não é? Tem pessoas que vão fazer oração improvisa, é um desastre. Não é? Não é melhor seguir o modelo de Jesus, orar como Jesus ensinou? Então é muito bacana essa humildade dos discípulos de Jesus. Eles estão vendo Jesus orando num certo lugar, eles estão vendo Jesus terminando de orar, e ele pergunta, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eu quero aprender a orar, eu quero orar mais, eu quero ter uma vida de oração. De vez em quando o Rômulo vem para cá, o pastor Rômulo, a gente sobe para o monte para orar, né? A última vez nós subimos, foi o Pedro que estava orando com a gente, né? Foi também. Nós oramos a oração do Senhor Jesus, né? A oração ortodoxa. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Amados, eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar mais. Eu preciso aprender a orar com qualidade. Eu preciso aprender a orar com perseverança. Eu preciso aprender a orar. Então é muito bonito essa humildade do discípulo. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Ele sabia que os discípulos de João tinham uma oração decorada. Nós também queremos uma oração que o Senhor vai me ensinar, para que eu possa orar. Né? Quem te ensinou a orar, pastor Rômulo? Então, pastor, Quem é o teu modelo de oração? É o Senhor Jesus, né? Ele nos ensina a orar. Eu aprendi desde criança, né? Porque eu sou praticamente criado no Evangelho, mas a palavra de Deus, ela nos apresenta esse modelo perfeito, né, de oração. Teu pai também é um homem de muita oração, né? Muita coisa. Teu pai, eu lembro, sempre acordou cedo para ler a Bíblia e orar, né? Até hoje ele faz isso. Até hoje, né? Se vai acordar às 5, ele acorda às 4. Se for acordar às 4, ele acorda às 3. Um beijão pro meu pai.
Deve estar assistindo Está a gente. assistindo, com certeza. Ele não perde o Evangelho do dia e vai anotando o caderninho dele, não é? Então, primeira parte, nós vimos a vida de oração do Senhor. Segunda parte, a necessidade de aprender a orar. E a terceira parte, a oração do Senhor. A oração do Senhor em Mateus é a mesma de Lucas. Lucas só é mais resumida, mas é o mesmo esquema. Olha o 2 e o 4. Então Jesus lhe disse: quando orarem, digam. Eu lembro quando na minha adolescência fui discipulado e um pastor que me discipulou disse assim: olha, a oração do Pai Nosso não é para você repetir ela é apenas um modelo de oração. Bem, ele errou, porque Jesus não está dizendo orem desse tipo, ou imite essas palavras, olhe esse modelo, não. Ele falou, quando vocês orarem, digam. Agostinho de Hipona via a oração do Pai Nosso, quando ele era ainda jovem, ele escreveu um livro chamado O Sermão do Monte. E ele vai dizer que a oração do Pai Nosso é a hermenêutica de todas as orações, ou seja, qualquer oração que Deus escuta tem que estar baseada no Pai Nosso. E é verdade, é um modelo de oração, não é? Mas Jesus não ensina o Pai Nosso para o Pai Nosso ser o modelo de oração. Jesus ensina o Pai Nosso porque o Pai Nosso é uma oração perfeita. Querido Eni, como o Henrique sempre disse, né? É uma oração poderosa. Olha que coisa. Tanto é verdade que Didaquê, um livro que foi escrito nos anos 70 depois de Cristo, de uma comunidade judaico-cristã, Didaquê mostra que os cristãos do primeiro século, eles oravam 3 vezes por dia o Pai Nosso. Eles oravam o Pai Nosso de manhã, oravam o Pai Nosso à tarde e oravam o Pai Nosso à noite. Eu tenho essa prática também. Eu oro o Pai Nosso agora no Evangelho do dia, eu oro o Pai Nosso na hora do almoço com a minha esposa e eu oro o Pai Nosso na hora que eu vou dormir. Todos os dias eu oro o Pai Nosso 3 vezes, como Didaquê. Então, olha o que diz, olha, Pai, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Uma oração que santifica o nome de Jesus, do Senhor, do Pai. Venha o teu reino. Uma oração que pede que o reino venha, que a vontade seja feita aqui na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Sustenta-me, esse pão espiritual que é Jesus, mas o pão também, meu trabalho, meu alimento, meu serviço. Prospera minha vida com esse pão diariamente. Perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos todo aquele que nos deve. Venha nos perdoar, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Então, uma oração que fala de santificação, uma oração que fala do reino, uma oração que fala do Deus suprindo nossa necessidade, uma oração que pede perdão e uma oração de batalha espiritual. Não nos deixe cair em tentação. Qual Pastor Rômulo, a relação do Pai Nosso para a sua vida? Qual a tua relação com essa oração poderosa que Jesus ensinou? Pastor, eu amo demais essa oração porque eu também tenho essa prática, né? Só um pouquinho diferente no momento, né? Eu faço a oração de manhã, oro ao Senhor e oro o Pai Nosso. Depois, no final do dia, tardezinha, eu também tenho um momento de oração e oro o Pai Nosso. E antes de dormir, sempre eu oro ao Senhor, né? Faço a minha oração particular e oro o Pai Nosso. E ela é uma oração que ela preenche a nossa vida de uma forma muito tremenda, porque cada frase, cada palavra, e inclusive, pastor, a ordem, eu sempre reflito sobre isso, a ordem de cada palavra ali, ela é impressionante, ela é tremenda essa oração. E assim, eu não tenho tempo para
a gente falar de cada palavra, de cada frase, mas pelo menos para a gente falar do começo, né, que me impacta muito essa palavra, né, o Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar e falando Pai, ou seja, Deus, ele é o nosso Pai. Com Cristo nós somos co-herdeiros. Com Cristo nós passamos a ter a filiação, passamos a ser filhos. Então nós podemos falar com o nosso Pai. Nós não vamos falar com o nosso chefe, nós não vamos falar com um banqueiro que pode emprestar algo, nós não vamos falar com alguém da família que pode fazer um favor. Quando você ora, você vai falar com o seu Pai. Aleluia! Inclusive no grego tem uma palavra que veio do aramaico, Abba, Pai. Significa uma forma infantil de se dirigir ao Pai. A tradução seria papai. Papaizinho. Não é? É muito lindo. A gente fez um retiro um sábado desse, do monte chamado Retiro do Pai Nosso. Todo baseado nas partes do Pai Nosso. A gente ia caminhando, aquela dinâmica de grupo, igual o caminho de Emaús, assim, mas só no Pai Nosso. Não é muito lindo o Pai Nosso, gente. É uma oração que eu tenho vivido muito ela. Inclusive em 2020, em fevereiro, quando eu estive lá em Israel, eu senti no meu coração, na minha espiritualidade particular, não com o grupo, mas sozinho, em cada lugar sagrado que lembrava a presença de Jesus, Monte das Oliveiras, Monte das Bem-aventuranças, Mar da Galileia, Cafarnaum. Toda hora que eu chegava nesses lugares, no meu silêncio do coração, orava o Pai Nosso. E eu, pastor, particularmente, eu gosto de fazer essa oração com bastante calma e tranquilidade. Às vezes eu estou no meio dela, é normal isso, às vezes a nossa mente começa a ir lá para outro lugar. Eu pego, paro e começo ela, porque eu gosto ali de degustar, eu gosto de meditar em cada palavra, em cada frase daquela. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim vai. Eu gosto de pensar, eu preciso meditar em cada frase, porque senão a gente passa apenas a fazer uma repetição, e não é essa a proposta que Jesus nos deu. É uma oração, é algo que preenche, que fala ao nosso coração, e nós também conseguimos falar com o Pai. Eu tenho aqui na minha casa aqui um jardim de oração, já foi lá, né? Sim. Ali eu falo que aquele jardim é um Monte Carmelo. Aí toda vez que eu vou naquele jardim, tem um tronco, eu sento, todas as vezes, eu posso ir lá 10 vezes. Eu chego lá e oro o Pai Nosso. É uma prática linda, 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 que me enche, que me preenche. E por incrível que pareça, que no meio protestante, não do protestantismo histórico, mas no meio protestante evangélico, né, houve uma associação mental, não sei se é um antirromanismo, não sei o que aconteceu, onde muitos evangélicos desprezam a oração do Pai Nosso. Isso é reza. Amado, a oração do Pai Nosso não foi nenhum pastor que ensinou. Nós temos grandes homens e mulheres da história da igreja. Não foi São Francisco, não foi Agostinho de Hipona, não foi Wesley, não foi Lutero, não foi Éfrem o Sírio, não. Foi o Senhor que disse: digam assim, ore assim. Não é? Então, uma ordem do Senhor. Eu cresço espiritualmente todas as vezes que eu oro o Pai Nosso. Não é? Porque é uma oração que Jesus... Então, é uma oração perfeita. Qual é a oração perfeita? O Pai Nosso. Uma irmã foi pregar sobre oração, irmã Silvia, e ela disse uma frase bacana: qual a distância entre nós e Deus? Uma oração. Essa é a distância, uma oração. Então, se você ora, você está próximo. Eu não sei orar. Olha o Pai Nosso, meu filho. Não é pelo muito falar. Eu até costumo dizer, se fosse pelo muito falar, a oração do Pai Nosso teria o tamanho do Salmo 119. Não é?
Teria o tamanho do Salmo 119. Não. Ora o Pai Nosso e faz o cronômetro. Não chega nem 1 minuto. Então não é pelo muito falar. Ah, vou orar 5 Pai Nosso. Também não é. Ora o Pai Nosso uma vez, mas ora com fé. Como o pastor falou, degustando em cada palavra, sentindo cada palavra, percebendo cada palavra. Querido, a minha espiritualidade foi muito transformada quando eu redescobri a oração do Pai Nosso na minha vida. Eu tenho conversado com pastores, com amigos, que eles têm assim falado, puxa, essa oração tem mudado minha vida. Glória a Deus. E muda mesmo, querido. Por quê? Porque não foi nem a igreja que inventou o Pai Nosso, foi o próprio Senhor Jesus. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu estava no congresso da escola dominical, né? Aí o coordenador, reverendo Torres, Marcos Torres, falou, pastor Edson, ora ao Senhor. Aí eu aproveito, oro o Pai Nosso. Toda vez que eu tenho oportunidade de orar assim num grande espaço, eu oro o Pai Nosso. Né? Uma forma de honrar Jesus, uma forma de estar com Jesus. Alguém diz assim, por que o Pai Nosso? Eu falei, porque eu sou tão ignorante. Eu sou tão ignorante. A minha espiritualidade é tão ruim que eu fico só no Pai Nosso. Né? Eu lembro, eu estava lá em Ji-Paraná, foi um pregador, não vou mencionar o nome, muito famoso no Brasil inteiro, mas muito famoso. Ele falou assim, olha, os discípulos eram tão carnais, tão fracos na fé, que pediram a Jesus uma reza. Aí Jesus não queria não, mas vai, então vou deixar, repita aí o Pai Nosso. Como se fosse uma concessão. Né? Eu nunca vi tamanha bobagem. Como eu disse, as pessoas ficam orando improvisado, muitas vezes ora tão mal. Eu estava lendo um texto do Henry Nouwen. Ele disse assim que minhas orações improvisadas são um fracasso. Né? Porque muitas vezes a gente coloca a espiritualidade na oração improvisada. Né? Não, é importante que saia do coração. Amados, do coração do ser humano costuma sair muita bobagem. Isso é verdade. Não é, a boca fala, o coração está cheio. Então é melhor ir até Jesus, orar o Pai. Olha, uma frase para deixar com você. Orando o Pai Nosso, você nunca vai errar. Amém. Não é, pastor? Pastor, faz a conclusão de toda essa palavra que falamos agora, então. Só para a gente também não achar que está tudo perdido, pastor, apesar de ter essas pérolas aí que a gente escuta, né? Na atualidade existem alguns pastores que têm sido referência nacional, né, para a nação. Os vídeos dele bombam no YouTube, né? E alguns deles, né, infelizmente, às vezes não tem essa felicidade. Mas eu achei interessante, há pouco tempo atrás, um desses pastores, que é um pastor que tem uma palavra de muita sabedoria, muito conhecido, né, tem muitos vídeos dele no YouTube com milhares de seguidores, e ele também não é de nenhuma igreja histórica, mas há pouco tempo eu vi ele numa das pregações, ele falou assim, olha, a oração do Pai Nosso, a gente deve, ou pelo menos deveria orar ela, pelo menos no mínimo, uma vez no dia, porque é o momento que ela fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Ou seja, então pelo menos uma vez já tem essa deixa ali do Senhor Jesus, né? Então assim, é muito interessante a gente perceber que essa oração ela é tão maravilhosa, que por mais que a gente tenha talvez no Brasil, né, um evangelho que abandonou essa tradição, né, do didaquê, da igreja primitiva, mas ela tem despertado esses homens que têm tido intimidade com Deus. E nós podemos perceber que essa oração de fato ela é uma bênção na vida de todo cristão, de toda cristã, de todo aquele e aquela que quer ter uma intimidade com o Senhor. Ela é uma oração que ela transforma o nosso entendimento, ela traz paz, e a partir dela nós podemos também dar continuidade. E nessa oração ela tem tudo o que nós precisamos. Ela tem exaltação do nome do Senhor,
ela tem, já começa ali com a santificação de Deus, que também nos santifica. Ela fala sobre perdoar o próximo e o perdão de Deus na nossa vida. Ela pede a Deus para que nós não venhamos a cair em tentação, ou seja, é uma oração completa e abençoadora. Glória a Deus! Então vamos terminar. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento do Evangelho do dia que passamos aqui, nesse dia 9 de outubro, quarta-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. Obrigado por esse Evangelho tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para Nicole, Patrícia Medeiros, Pinheiro e Rosane Rubim. Pastor Rômulo vai orar nesse momento pela sua família, pelos enfermos, pela sua vida financeira, pela igreja e pelo mundo que sofre. Amém, pastor. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, neste momento, Senhor. Pai querido, nós precisamos da Tua graça nas nossas vidas, Deus. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, Pai, nos direcionando em situações difíceis, em circunstâncias, Pai querido, problemáticas. Senhor Deus, em enfermidades, Pai, onde muitas vezes o médico, Senhor, já não tem mais uma resposta, Pai, mas o Senhor tem uma resposta para cada um de nós. Pai, nós queremos pedir, Deus, abençoa as vidas. Quantas vidas que têm, Senhor, tido problemas de enfermidade, problemas de saúde e tem sentido dor. Pai amado, tem sentido desconforto. Algumas delas, Senhor, talvez nem tenham conseguido dormir. Pai, mas nós queremos profetizar a Tua paz agora sobre estas vidas. Senhor, nós queremos colocar os lares aqui que estão, Senhor, ouvindo, Pai, este Evangelho, que estão, Pai, nesta corrente de fé em oração. Deus, que a Tua paz possa alcançar os lares. Deus, traga libertação, Deus, naqueles que precisam de libertação. Espírito Santo, vai quebrantando os corações. Senhor, vai fazendo a mudança necessária para que possamos, Senhor, ver vidas transformadas estando na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Pai amado, pedimos, Senhor Deus, a Tua paz pelo mundo que sofre. Pai amado, sofre com guerras, sofre com violência, com a corrupção. Pai, estamos à beira das eleições, Senhor. Pai querido, nós pedimos, Deus, que, Senhor Deus, os votos, Pai querido, que foram depositados nessas pessoas, que eles venham honrar, que eles venham ter o compromisso com a verdade. Pai amado, e que se insistirem, Deus, em não fazerem o correto, que eles sejam depostos, Senhor, e outros venham entrar, Pai amado, ali para que possam fazer algo, Deus, que agrada o Teu coração e abençoa o povo. Senhor, nós colocamos, Pai querido, a natureza que tem sofrido tanto com a maldade humana, e nós pedimos a Tua paz, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua presença. Abençoa cada lar representado. Senhor, toca na vida de cada enfermo, trazendo cura. Deus, liberta o cativo e oprimido. Senhor, abençoa este mundo, Pai, que necessita da Tua graça. Assim nós oramos com fé, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amém. Com Jesus É só vitória. Maranata, Ora vem, Senhor. o meu Pai, É maior que tudo. tudo posso. Naquele que me fortalece. Tchau, pessoal. Amanhã, quinta-feira, ao vivo, hein? Paz do Senhor Jesus, se Deus Glória. quiser e permitir. Paz.